levitas, né, beneficiavam daquela comida. Era assim que funcionavam. E lá no templo, eles comiam, faziam as comidas, tinha as cozinhas, faziam as comidas. Então, permitia-se animal cego, permitia-se um monte de coisa, porque o povo trazia muito mais. Já que pode, né? Vamos levar. E o sacerdote desses anos aqui não está reclamando nada, não. Nosso pastor não liga, não. Nosso pastor liberou, o sacerdote liberou o animal cego. É mesmo? Então eu vou levar o animal cego. O nosso sacerdote ali, o pastor não sei das contas, né? Liberou o sacrifício manco, o animal manco. Nossa igreja não tem nada a ver isso, não. E o sacerdote disse lá que não tem nada a ver. Pode oferecer, até o roubado você pode oferecer. Pode. O sacerdote da nossa igreja lá, ele disse que isso não tem nada a ver, isso é coisa antigamente. Aí começa a inventar história, começa a colocar versículos bíblicos para defender as coisas erradas. Mas o Senhor está de olho, porque o sacrifício é para Deus. Se os sacerdotes e pastores beneficiam de alguma coisa, o culto é para Deus, não é para o pastor. Não é para a religião, para a denominação. Cada denominação tem um estilo de cultuar. Por que todas elas não se unem na palavra, né? Unir de corpo, não. Se unem com a verdade e procurem cultuar do jeito que está nas escrituras sagradas. Ir para uma reunião para adoração ao Senhor, botar o rosto no pó. Eu vou ler um versículo aqui no livro de Neemias. Aleluia. Neemias 8, 5 e 6. Todos acharam? Antes de Salmo, antes de Jó, antes de Esther. Salmo para trás, para trás que eu digo assim, para o Velho Testamento. Acharam? Amém. Neemias 8, 5 e 6 diz assim: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Veja que se colocar em pé para ouvir a lei, era uma maneira de cultuar, isso aí é uma honra. Eles abriu o livro, o pessoal estava sentado, o pessoal, é como se estivesse prestando continência ao Deus do céu. Então o povo se pôs de pé. Por isso, irmão, que eu não concordo, a gente está no culto, irmão está mascando chiclete, tomando aguinha, tomando suquinho, criança comendo bala. A criança tem que aprender. Poxa, por que tem fome na hora do culto, gente? Se lá no meio do mato os índiozinhos fica todo mundo lá, ninguém morre, não tem uma criança que morre. O pai não adora o Senhor, o pai não é caprichoso com Jesus. Oferece o seu filho na igreja de qualquer maneira, depois vai chorar aos pés do Senhor, querendo um monte de coisa. Senhor, me ajuda, abre porta para o Senhor. Irmão, até minha roupa, quando eu vou comprar, agora eu olho, Senhor, será que está de acordo com o Senhor? Fui comprar uma calça esse dia, o rapaz, né, todo prosa, né, todo para frentinho, com essas calças, boca de fininha, né, funil. Chefe, fica bom para o senhor assim? Só, rapaz, eu já passei dessa fase aí, já passei da sua e dessa que você quer me colocar. Já compreendi, o senhor gosta assim mais social, eu gosto balanceado, sabe? Nada chamando atenção, não quero andar igual o mundão, eu não visto essa farda deles aí, eu já vesti essa farda, agora eu sou de Jesus, eu amo meu Senhor. O que está em mim é maior do que o seu doutor, do que o seu fulano, do que o possuidor de não sei de quê. Ele não tem Jesus, não tem nada, morreu, acabou. Quando morrer, não vai levar, nem o corpo vai levar, o corpo vai ficar ali, os outros vão levar o corpo, vão enterrar. Ele mesmo vai sair dentro do corpo, vai sair dentro dessa casa, e não vai levar o ouro, não vai levar o dinheiro, não vai levar o poder, não vai levar a sabedoria, não vai levar nada. Será que as pessoas não observam isso quando vê um defunto? Vocês nunca observaram um defunto? Vocês já viram um morto? Vocês já viram um morto? Morto fala? Não. Morto sente? Não. Acabou. Então, amados, é isso. Vamos lá. E Esdras, pôs em pé, né? E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, e inclinaram-se, e adoraram o Senhor com o rosto.
tinha ninguém pulando, não tinha ninguém se exibindo, o povo estava ali para adoração. E segundo a Escritura, irmão, foram horas de adoração, depois ouvindo a lei. Depois que louvaram o Senhor, que adoraram, acho que isso aí, não sei se foi antes ou depois, é 8, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapidinho, né? Isso mesmo. Olha só, versículo 3. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, eita só, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizera para aquele fim. E estavam em pé junto dele, depois da leitura, eles se inclinaram e adoraram ao Senhor. Leitura que mais ou menos durou umas 5 horas e meia para 6 horas. E o povo em pé ouvindo. Vocês estão assentados. Quantos vão para os cultos, ficam assentados, enjoados, querendo ir embora? Não amam a palavra. Não querem saber da lei. Não querem saber. Só querem se apresentar e ver o entretenimento que tem no culto. O que houve lá no culto hoje? O que foi de interessante no culto? Teve uma festividade. Foi os cantores. Conhece aquele cantor assim, que apareceu na mídia aí, que está fazendo sucesso? Aquela música, sabe? Que canta aquela música. E teve lá, puxa, rapaz, perdi a bênção. Perdi a bênção. Você não foi, rapaz? Ninguém falou. Rapaz, lá no culto foi apresentado Jesus, o Salvador que venceu o diabo e o inferno. É mesmo, rapaz? Eu não fui para ver essa glória. Ninguém fala assim, irmão. Mas quando fala no cantor, a adoração é espontânea, a invocação, a idolatria se manifesta logo, logo. E Deus está zangado com isso. E Ele vai trazer aflição no nosso país por conta dessas coisas também. Mas nós, irmãos, temos aprendido a amar o Senhor. Amém. A vir para um culto e oferecer a Ele. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava aprendendo com algumas pessoas da minha época passada, 20, 30 anos atrás, a ir para a igreja receber uma bênção. A ir para a igreja receber uma bênção. Eu sempre contestei contra isso. Não, irmãos. Você pode ir na igreja, os irmãos orar por você, mas vai adorar. Vai para o culto para adorar, Senhor. Estou indo para a tua casa te adorar. Aleluia, Senhor Jesus. O que diz o Salmo 100? Hein? Apresentai-vos diante dele. Oh, irmãos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? É adoração. Adoração, você se apresentar diante do Senhor com os cânticos, com os louvores, que louvam o Senhor, que a sua alma se abre, se regozija. Mas você deve se apresentar em espírito e em verdade. Quando colocar o seu pé ali, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Ou seja, guarda o teu ego, guarda os teus interesses, guarda o que você quer e ofereça ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Esses cantores oferecem sacrifício de tolos. Muitos pregadores e outros que ficam aí profetizando mentiras estão oferecendo sacrifício de tolos, rodopiando com espíritos que não vêm do Senhor e não tomam vergonha e não buscam a verdade. E os líderes que ficam vendo essas coisas, esses homens rodopiando, não fazem nada, porque às vezes têm até medo de levar uma profetada e ficar inibido. Porque esses homens falam profecias que inibem os dirigentes. Vem falar para mim, vem falar profecia para mim. Se ela me balanceava para os pés do Senhor na mesma hora, e o Senhor vai fazer algo. Porque o Senhor, Ele fala, Ele não deixa nós confundidos. Aleluia, Senhor. Então, queridos irmãos, precisamos falar para as pessoas, você tem que adorar o Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100. Temos que nos apresentar. Quando vamos à casa do Senhor, aqui tornou-se a casa do Senhor porque a igreja se reúne. Se a igreja não se reunir, não é mais casa do Senhor.
Aonde houver uma reunião, ali é a casa do Senhor. Uma reunião em espírito e em verdade. Porque Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei presente. 3 irmãos começam a falar. Hoje estava eu, irmã Bárbara e irmã Rita, falando sobre amadurecimento e crescimento. De noite, Mauro estava sonhando. Mauro sonhou essa noite e hoje de manhã nós estávamos falando. Uma coisa assim, confirmada, bem encaixada. Falei, que maravilha. Falei, está vendo? Como nós estávamos falando as coisas do Espírito, sobre amadurecimento, crescimento e entendimento. Então, irmãos, o Senhor sabe quem aqui no nosso meio cresce espiritualmente e aquele que não cresce. E aquele que cresceu, decresceu. E aquele que cresceu até um ponto e parou. Tudo isso Deus sabe. O Senhor está vendo tudo isso. E o nosso culto realmente tem que ser cada vez mais puro, mais santo. Até a maneira de vocês estar aqui no culto tem que ser igual os servos de Salomão. A rainha de Sabá olhou assim, a maneira deles sentarem, se comportarem, a maneira da arrumação da iguaria na mesa, a maneira dos soldados, todo mundo, de como Salomão subia, lá no trono e na casa do Senhor. Havia uma sabedoria em tudo, a maneira de se locomover, uma coisa bonita, organizada. Porque aonde há sabedoria, há organização. E onde há organização, há progresso, que existe ordem. Isso é a lei de Deus. Então o culto, para ser abençoado, para as pessoas receberem bênção, tem que o pastor orientar. Você entrou aonde está o culto? Cultue a Deus. Fique ligado com o Senhor. Cuidado com o diabo, que ele pode desvirtuar você para outras coisas. Então você vem para o culto, você está prestando atenção, você está adorando, você está honrando aquele a quem está sendo apresentado. Quando existe um aniversário e a pessoa coloca o aniversariante, e as pessoas batem palma e cantam, as pessoas estão oferecendo um louvor e adoração àquela pessoa. Nós aqui não praticamos aniversário, não é? Mas é isso que acontece. Então o culto tem que ser profissional, não pode ser introduzido no culto essa mistura para agradar um monte de animais que não é ovelha. E as igrejas estão cheias de animais que não são ovelha. Tem muito bode se deliciando dentro dos cultos, porque estão dando a esses bodes o que eles gostam de comer. Mas se os cultos começarem a serem purificados, como fazia alguns reis, purificava a casa do Senhor, como fez Ezequias, não é? Mandava os levitas se purificarem, os sacerdotes. Então, irmãos, aquele povo impuro, aquelas pessoas de outras nações idólatras, não vinha, porque não tinha lugar para eles. Mas outros reis que abriam espaço para a idolatria, entrava por dentro do templo, no átrio do templo, um monte de idolatria, um monte de afeminados, pessoas prostitutos e prostitutas. Assim está escrito na palavra do Senhor. E assim era uma abominação lá no momento do culto. Não era culto para o Senhor, mas eram os demônios, que o Senhor disse, eles cultuam não a mim, mas aos demônios. Então, queridos, nós devemos ir para culto onde o culto tem que ser integralmente para o Senhor. Por isso eu quase não visito. Tem irmãos que me escrevem e dizem assim: pastor, perto da minha casa, por onde eu posso ir, porque eu não posso ir para longe, não tem uma igreja decente. Estou em casa, o que eu faço? Eu digo, continue lendo a palavra, orando, jejuando, pratique a justiça, e toda vez que você tiver encontro com um irmão, esteja em comunhão com ele, e conosco também. Escreva sempre para nós, vamos estar ligados, orando uns pelos outros, mas não deixe de buscar a Jesus, até que o Senhor te mostre uma igreja onde você vai cultuar. Porque, irmãos, para você cultuar num lugar aonde há uma imundícia, aquilo ali não é, o Senhor não está ali, não é a igreja do Senhor. Quem está ali é o diabo. Você está ali no culto, não, mas importa estar lá. Quem importa estar lá? Nada. Quando está no meio de um monte de idólatra, um monte de feiticeiro, um monte de carnais, um monte de adúlteros e adúlteras, não vou não, eu mesmo não vou, eu não preciso, eu preciso de Jesus. Gosto de estar com meus irmãos que falam nossa linguagem, né?